Graças a Deus você é homem, lindão. Seja bem-vindo ao DHPH, o Devocional de Homem para Homem, do Christian Men's Network, Hombridade, aqui da Universidade da Família, para o seu coração, coração de homens. Todos buscamos resultados, pois queremos chegar a algum lugar, seja financeiro, relacional, ministerial, esportivo, enfim, a algum lugar que gere reconhecimento ou alegria em cumprir um propósito. Porém, para chegarmos lá, precisamos preparação, disciplina, coragem, ousadia e firmeza de propósito. O nosso assunto de hoje é firmeza de propósito. Fique comigo. Em 1 Coríntios, Paulo escreve no capítulo 9, versos 24 a 27 o seguinte: vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcance o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós a fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Uau! Eu amo esse texto, porque ele é confrontador para mim e para você. Que mesmo eu aqui fazendo um devocional, eu preciso esmurrar o meu corpo, eu preciso me submeter a Deus. Eu preciso ter clareza de propósito. Paulo sabia a corrida que estava correndo e tinha clareza de propósito, e nós homens somos chamados para um propósito: dirigir, proteger e governar a nossa casa. Uau! O que tem tomado o seu tempo, sua família? Pode contar com você? A sua igreja pode contar com você? A sua empresa pode contar com você? Seu time pode contar com você? Seu país pode contar com você? Doug Stringer compartilha no livro Despertar da Liderança, um livro fantástico que eu indico para você, a história de um corredor que foi participar de uma maratona internacional e estava representando o seu país. Porém, em uma fase da corrida, ele caiu e quebrou ou rompeu o seu ombro. E nesta corrida tinha mais ou menos 75 competidores e apenas 45 completaram a corrida. E esse corredor, debilitado fisicamente por causa do tombo, chegou 4 horas depois em 45º lugar. E perguntaram a ele: por que o senhor não desistiu como os demais? E ele respondeu: meu país não me enviou para não concluir a corrida, mas para concluí-la. Uau, firmeza de propósito. Firmeza de propósito nos faz alcançar o alvo na qual nós temos. Paulo tinha essa firmeza de propósito. Jesus tinha essa firmeza de propósito. Ele chega a rogar ao Pai 3 vezes, mas ele se submete ao propósito do Pai para a sua vida. E ele cumpre o chamado que ele fez, indo para a cruz e ressuscitando. Paulo era um homem que tinha essa firmeza. Homens ousados têm firmeza de propósito. Eu gosto muito do texto de 2 Timóteo 2, de 1 a 5, a Bíblia fala assim: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que é em Cristo Jesus, e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Suporte comigo os sofrimentos, firmeza de propósito, como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta, presta atenção, é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. Firmeza de propósito é eu e você também estamos firmados na palavra de Deus. Não basta fazermos o que é certo, eu e você precisamos fazer a coisa certa da maneira certa, porque tem uma regra. Conta-se uma história de uma corredora, certo? Que ela chegou muito tempo antes da maratona e sem expressar grande quantidade de suor, sem expressar era uma maratona longa, ok? Isso é fato histórico, eu não lembro o nome dela agora, mas compartilham na história que ela chegou e não demonstrava isso. E aquilo chamou a atenção dos organizadores e foram pesquisar como que ela conseguiu fazer isso, porque a diferença era significativa, era praticamente impossível fazer aquela corrida, naquela quilometragem, naquele tempo. E eles chegaram à conclusão que ela sai da corrida, ela entra num corredor, pega o metrô, desce o metrô lá na frente e volta para a corrida sem as pessoas perceberem. Ela estava querendo correr sem
seguir as regras. Foi descoberto e aquilo que poderia ser um grande feito foi muito vergonhoso para ela. Então eu e você temos que ter uma firmeza de propósito de não vender o nosso caráter. A Bíblia é o nosso manual de regras de conduta. Para vivermos uma vida de propósito, precisamos correr com ela em nosso coração, não somente na mente. Paul Cole compartilha nesse devocional, Homens Ousados, que estamos estudando, certo? Sobre a importância de termos essa firmeza de propósito em nosso coração, na qual refletirá em nossos pensamentos, consequentemente nas nossas ações. A maioria das pessoas bem-sucedidas na vida enfrentaram obstáculos. Não se consegue nada sem esforço. No currículo Hombridade tem uma frase que eu gosto demais, que ele fala assim: você obterá exatamente aquilo que você se esforçar por obter. Você tem se esforçado? A tua firmeza de propósito, aquilo que você começa, você conclui? Porque a perseverança se encontra na vontade. Nossa vontade precisa ser direcionada a Cristo Jesus. A vontade de vencer não é tão importante quanto a vontade de se preparar para vencer. O lendário técnico de futebol, John Wooden, disse: o fracasso em se preparar é a preparação para o fracasso. Uau! Perseverar é se preparar para vencer quando nem sequer tem certeza de que vai ser convocado para a partida. Um explorador, Ernest Shackleton, é uma história muito legal, eu já li isso no livro dele. Ele conta uma história de um cara que tinha uma firmeza de propósito. O desejo dele era atravessar e chegar lá no Polo Sul, no Polo Norte. Atravessar tudo isso de navio. Ele fez um convite para os homens que o salário era baixo, a comida era simples, não tinha certeza se vai chegar no propósito e muito menos certeza que iria retornar para o país. E com ele, 54 homens aceitaram essa proposta. E o nome do navio se chamava Endurance, que significa em português perseverança, paciência, persistência. E Shackleton, ele vai viajando, ele vai lutando, só que daí ele dá contra as geleiras. E o navio, ele é realmente submetido e trancado pelas geleiras, e a geleira vai comprimindo o navio e vai destruindo o navio. E Shackleton percebeu que ia perder os seus homens, só que ele tinha uma firmeza de propósito. E aí ele pega um barquinho, ele começa também a andar, ele vai na geleira e começa a andar até que ele chega e demora meses e meses, se eu não me engano, 400 e poucos dias demorou isso. Ele deu toda a instrução para os homens que ficaram no navio, que ficaram lá, para que eles pudessem sobreviver, e ele busca ajuda. E a história diz que Shackleton não perdeu um homem sequer. Ele não foi o primeiro homem a chegar no Polo Sul, porque o Polo Sul quem chegou no Polo Sul primeiro foi um norueguês chamado Roald Amundsen. O primeiro a cruzar a Antártica atravessando o Polo Sul foi o senhor Edmund Hillary, mas a sua fama de ter sido o primeiro a escalar o Monte Everest obscureceu esse fato. Em vez disso, a maior fama de um explorador ártico pertence a um homem de perseverança e ousadia incomum, cujo único recorde foi tentar algo maior do que ele próprio. E o nome desse cara é Shackleton. É uma aula de liderança, uma aula de firmeza de propósito. Eu gostaria que você entendesse que nós temos que ter. Jesus fala assim, Senhor, ele fala assim, Pai, eu não perdi nenhum daqueles que você me confiou. E o desejo do meu coração é que você tenha firmeza de propósito, de lutar pelo seu casamento, de lutar pelos seus filhos, de lutar pela sua profissão, de lutar pela sua carreira, de lutar pelo ministério, de lutar por vidas, de lutar por homens, de resgatar homens. Você tem que ter firmeza de propósito. Não deixe desviar. Nos próximos devocionais a gente vai fazer um estudo muito legal sobre alvo. Eu quero que você já prepare o seu coração para isso. Porque a maioria dos homens, na escuridão ameaçadora da noite, desiste antes mesmo de observar o brilhante alvorecer do dia vitorioso. Entretanto, os homens ousados têm um tipo de perseverança disposta a fazer o que for preciso para contemplar, nem que seja em relance, o objetivo prometido. Uau! Você, este homem, seja um homem de firmeza de propósito. Venha caminhar conosco no currículo CMN Hombridade. Vamos aprender juntos a ter uma firmeza de propósito. Vamos aprender juntos a ser homens semelhantes a Cristo. Nós temos um currículo de 11 cursos para poder oferecer para você. Não somente oferecer, mas caminharmos juntos. Na sua cidade tem cursos. Nas igrejas próximas de você tem cursos. Porque isso ajudou a minha vida a trazer clareza e firmeza
de propósito, porque nós somos uma rede de homens cristãos. Nós resgatamos homens, nós resgatamos famílias, nós somos ousados em Deus. Que Deus te abençoe e um grande abraço.